Olá a todos vocês, estamos aqui para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra e iremos agora verificar o que estudaremos na nossa aula 11. Olha só, gente, a aula 11, objeto de conhecimento, América Latina. O detalhamento, México. Então, nós iremos estudar aí sobre esse país, o México. Vamos lá. Nós iremos estudar sobre o México, né? Esse país muito importante também para o continente americano, tá bom, gente? Mas o que nós iremos estudar? Características voltadas ali à parte da natureza, né? Características gerais, população e também a parte econômica, tá? Mas o México, gente, é um país que a gente tem que analisar, que ele vai estar tanto na parte do continente que pega a América do Norte, junto com os Estados Unidos e o Canadá. Outros dois países muito importantes também para o continente americano, tá? Porém, o México, gente, teve um tipo de colonização totalmente diferente ali dos Estados Unidos e do Canadá, que foi ali a colonização praticamente de exploração pelos espanhóis. Tá? E isso vai fazer com que o México, ele tendo essas características, acaba indo também para uma regionalização que vai ser a América Latina, né? Pegando os países da América do Sul, da América Central e o único país aí que fala o espanhol, né? Tem seu idioma oficial como o espanhol, aí da América do Norte, tá bom? Então o México, gente, ele também vai ser muito importante fazendo parte da América Latina, tá? E qual vai ser o nome oficial do México? Gente, olha só, vamos estudar agora e ver que o México, né, ele também vai ser conhecido como os Estados Unidos Mexicanos, tá? Então, o nome oficial do México, né, vai ser os Estados Unidos Mexicanos, e aí vocês já podem ver a bandeira que representa o México, tá? O México, gente, é uma república constitucional federal e vai estar localizado aí tanto na parte da América do Norte, né, junto com os Estados Unidos e Canadá, fazendo fronteiras ao norte com os Estados Unidos da América, né? Vai também ser banhado pelo Oceano Pacífico na parte ali do sul do México e na parte oeste do México. Vai fazer também fronteira com a parte ali de Guatemala e Belize e pegando o Mar do Caribe já ao sudeste. Em relação ao México, gente, também vai ser ali, né, tendo a sua parte territorial, né, vai também estar ali presente o Golfo do México a leste. O Golfo do México nós iremos estudar, que vai ser uma importante área para o México em questão de extração de minérios, principalmente o petróleo, tá? Então, para a gente analisar melhor, vamos observar este mapa, né, localizando aí o México no continente americano, tendo fronteira aqui com os Estados Unidos da América, também em relação a Guatemala e Belize, tá? Sendo banhado pelo Mar do Caribe, pelo Oceano Pacífico a oeste e também estando nessa região aqui do Golfo do México, tá? E aí a gente observa importantes cidades também aí que vão estar aí nessa parte do México, tá? E também tem aqui o Golfo de Califórnia, tá bom? Então a gente observa aí essa formação territorial desse importante país também para o continente americano, no caso o México, tá, gente? Agora, o México, né, em relação às suas características, né, a gente observa que acaba sendo um país relativamente extenso, tá? Então, a sua extensão territorial, né, vai estar em torno aí de 2 milhões de quilômetros quadrados, tá? Então, acaba tendo aí essa extensão territorial, ok? E isso vai ser considerado o quinto maior
país aí das Américas, tá? A gente está falando aí do continente americano, ok? Então, vai ser o quinto maior em extensão territorial no continente americano, né? Em relação aí à sua área total, ok? E a população, né? Como é que a gente observa a estimativa da quantidade de habitantes? No ano de 2020, gente, nós tínhamos aí aproximadamente 126 milhões de habitantes no México, tá? Que está localizado aí no continente americano. E atualmente, tá? Vai ser o 11º país mais populoso, tá? Em relação aí à quantidade de habitantes ao planeta, tá? Então, vai ser o mais populoso também entre as nações de língua espanhola, porque o México teve aí a sua colonização principal aí com os espanhóis. Então, acaba tendo essa característica também de ser aí o mais populoso, né? O país mais populoso entre essas nações que falam o idioma aí espanhol, a língua espanhola, tá? Outras características relacionadas aos Estados Unidos mexicanos, gente, é uma federação composta por 31 estados, tá? E mais a sua capital, ok? A cidade do México, né? Vamos ter o país ali, Estados Unidos mexicano, mais conhecido como México, mas também a sua capital, que é conhecida como Cidade do México, ok? Em relação a isso, gente, vai ser o segundo país, né, mais populoso, tá? E vai ter ali o segundo, né, melhor produto interno bruto em relação a América Latina, tá? Como nós estamos estudando sobre a América Latina, então vai ser o segundo país mais populoso e também o que vai ter o segundo melhor produto interno bruto, PIB, né? Que é as características econômicas dos países em relação ao setor primário, setor secundário, setor terciário, em relação à América Latina, ok? Mas ele te observa aí que o México, gente, em relação tanto à população quanto ao PIB, vai ser superado apenas pelo Brasil, o nosso país, tá bom? Então, o México, ele acaba ficando atrás em relação à quantidade de habitantes e ao PIB, somente para o Brasil, tá? Analisando esses aspectos gerais, né, dos Estados Unidos mexicanos, também vamos estudar sobre os aspectos físicos, tá? Que pega aí a parte de relevo, clima, vegetação e hidrografia. Olha só, em relação ao relevo, né, os aspectos físicos aí do México, o relevo, gente, a gente observa que vai ser atravessado de norte a sul por duas cadeias de montanhas, tá? Teremos aí tanto a parte da Sierra Madre Oriental e também teremos aí a Sierra Madre Ocidental, que são as extensões aí das montanhas rochosas, já iniciando ali desde o Canadá, passando pelos Estados Unidos da América e chegando até o México. Então, eles, né, vão ser essas extensões das montanhas rochosas, formando aí a Sierra Madre Oriental e a Sierra Madre Ocidental. Neste mapa, nós podemos analisar melhor onde vai estar localizado essa serra, tá? Teremos essa região, tá, que pega a Serra Madre Ocidental, lembrando, Ocidente é o quê? Oeste, né? E a Serra Madre Oriental, que é essa região aqui, ok? Que já pega aí a parte do leste do México. E essa região aqui, gente, já acaba sendo áreas de altiplanície, tá? Surgindo aí a altiplanície mexicana, que são áreas mais baixas, tá? Mas também teremos ali, né, a Serra Madre do Sul, porque já está localizado mais ao sul do México. Porém, o que acaba formando, chamando muita atenção do relevo do México, vai ser a Serra Madre Ocidental e a Serra Madre
oriental, tá certo? Isso relacionado ao relevo, que vai ser a continuação ali das montanhas rochosas, tá? Mas, além do relevo, quais serão aí as características desses aspectos físicos do México relacionado ao clima, né? Como é que a gente observa ali esse país, né? Tendo essa extensão territorial de norte a sul, né? Então, como é que vai ser o clima? Como é que ocorre a divisão climática do México? Olha só, gente, vai estar ali, né, entre o Trópico de Câncer, que acaba dividindo o México em zonas, gente, temperadas e também uma parte nas zonas tropicais, tá? Na zona tropical, tá? Então, a gente observa que vai estar na zona tropical norte, né? E também vai estar na zona temperada norte, ok? Porque as zonas tropicais, elas vão estar divididas em tropicais norte e tropicais sul. O México já pega a parte norte, sendo, né, aí dividido, tendo, né, essa divisão imaginária aí com o Trópico de Capricórnio, ok? Então, ocorrendo essa divisão climática, acaba surgindo aí diferentes tipos de climas, até por conta do relevo que apresenta aí no México. Vamos ter, então, o clima no norte, né, onde vai apresentar aí temperaturas mais baixas, tá? Principalmente durante o inverno, tá? É que pode até surgir ali uma queda de neve, principalmente nas áreas de serras e planaltos, ok? Mas, além do clima no norte, também teremos o quê? O clima na parte do sul do México. E quais serão as características do clima no sul, né, do México? Olha só, também vai ter essas características onde as temperaturas elas vão ser mais constantes, né, ao longo do ano e acabam variando apenas aí com a parte de áreas de altitude, ok? Então, essa parte do clima do norte, que também é muito caracterizado por ter o inverno ali nas áreas serranas, onde pode ocorrer ali a neve, né? Mas na parte do clima do sul, essas temperaturas elas acabam sendo mais constantes ao longo do ano. Analisando esse mapa, gente, dos climas do México, né? Esses tipos climáticos, a gente observa essa variação que realmente acaba surgindo por conta, né, de áreas de relevo, áreas que acabaram surgindo por conta, né, de áreas desérticas, áreas de planaltos, áreas de planície, áreas mais com maior altitude. Então, vai ter aí tipo de clima equatorial, né? As monções que acabam surgindo, ok? Também teremos as savanas, né? O desértico quente, o desértico frio, o semiárido quente, o semiárido frio. Também vamos ter áreas aí que acaba surgindo também o Mediterrâneo de verão quente e outra região de Mediterrâneo de verão mais fresco, né? Com clima subtropical úmido também, o subtropical de altitude, que são as áreas de relevo ali, né, com maior altitude, o subtropical úmido, né, também as partes oceânicas, né, porque a gente observa que vai ser tanto banhado pelo Oceano Pacífico, quanto pega aí a parte do Oceano Atlântico com o Mar do Caribe e o Golfo do México, tá? E as áreas mais elevadas, que são bem poucas, né, ali com uma tundra e também já pegando áreas mais elevadas com a polar, porém, nos dias atuais isso está diminuindo bastante, ok? Essas são as características do clima do México. E a vegetação, né, que a gente, quando estuda, a gente observa essa junção, né, do clima com a vegetação. O México, gente, abriga aí uma das vegetações mais variadas do mundo, assim como a gente acabou de estudar o clima, né? Com diversas paisagens naturais, tá? Então, a gente vai verificar aí, né, essas características, tá? Aí do México. Então, olha só. A gente observa que o México, em várias áreas desérticas, vai ter a presença de cactos, ok? Então, como é que a gente verifica essas características? Então, o país, gente, ele vai ser conhecido aí por sua peculiaridade em relação aos cactos, abrigando aí mais da metade das espécies
espécies de cactos que vão existir, incluindo a pita, tá? Essa vegetação, né, que acaba tendo em grande quantidade aí no México. Então, a gente observa que também vamos ter áreas compostas principalmente pela floresta tropical, por bosques de coníferas e também as plantas aqui adaptadas à escassez de água, né? No caso, os cactos, principalmente. Vai apresentar, gente, aí aproximadamente 30 mil espécies de plantas e 600 espécies de orquídeas que vão estar espalhadas, né, por partes de pastagem, onde ocorrem as pastagens, desérticas, áreas de bosques, né? E também floresta tropical em todo o território mexicano. Então, realmente é muito mesclado, tá? Em relação aí à parte da vegetação e também do clima. E a hidrografia, professora, como que são aí essas características, esse aspecto físico da hidrografia? Olha só, os principais rios do México, né, vamos ter dois importantes, o Rio Grande e o Rio Balsas. O Rio Grande, ele forma parte aí da fronteira com os Estados Unidos da América, e o Rio Balsas flui pela região central, que possui uma série de lagos. E o mais conhecido vai ser o Lago de Chapala. Tá? Agora, esses principais rios do México, né, que são a parte do Rio Grande e do Rio Balsas, eles acabam desaguando também nos oceanos. Na parte oeste, também teremos aí o Oceano Pacífico, que banha o México, e o leste vai ser banhado pelo Oceano Atlântico, ok? Tendo essas características aí da parte da hidrografia do México, tá? Estudamos os aspectos gerais e aspectos físicos e a população, como que vão ser essas características. Gente, de acordo com estimativas do Instituto Nacional, né, de Estatística e Geografia do México, o país ele vai possuir uma população aí de aproximadamente 126 milhões de habitantes no ano de 2020 e também tornando-se aí o país de língua espanhola mais populoso do mundo. Vai ser formada, gente, predominantemente aí pela miscigenação entre os ameríndios e os descendentes dos colonizadores espanhóis, tá? Então, a gente vai observar essas características, ok? Analisando, né, toda essa parte aí do México, ok? Então, olha só, estudando e verificando, né, essa parte aí do México, uma estimativa, ok? Aí do ano de 2028, que vai ocorrer o quê? Uma queda, né? A queda aí na população, onde vai, né, uma estimativa que se tem o futuro, porque atualmente existe essa grande quantidade aí de população, ok? A parte masculina, né, que vai acabar aí diminuindo, e também a feminina, ou vai ocorrer isso, porque a quantidade de habitantes, né, em vários países que ainda estão em desenvolvimento na América Latina, vai ocorrer esse processo, ok? Agora, o México, como a gente observa através aí dessa análise, essa projeção aí para o ano de 2028, que ocorra, né, um aumento, porém, não tanto elevado, tá? E isso, né, se a gente for comparar com anos anteriores, gente, essa população, ela começa a ter declínio, como a maioria aí de países que está também em desenvolvimento, ok? Agora, o México, né, por estar próximo, aí fazendo fronteira com os Estados Unidos da América, a gente acaba chamando muito a atenção de várias pessoas e acabam indo lá para o México para ter ali uma certa facilidade, né? Facilidade em termos, tá? Porque querem entrar nos Estados Unidos da América para ter ali, como se fala, o sonho americano, tá? Então, vamos ter aí processos migratórios no México. E atualmente, gente, os mexicanos, eles representam aí cerca de 27% dos quase 11 milhões de imigrantes que vivem nos Estados Unidos da América. Então, é muita gente querendo ir para os Estados Unidos da América, principalmente os mexicanos que estão aí do lado, né? Então, os Estados Unidos da América, gente, eles acabaram estabelecendo aí uma forte vigilância na fronteira, ok? E desenvolveram uma série de estratégias, né, para tentar aí conter a entrada desses imigrantes ilegais, tá? Por quê?
acaba, né, tendo, né, um certo cuidado para não ir todo mundo, porque imagina, se tem uma estrutura nos Estados Unidos da América, a gente sabe que existe, porém, se todo mundo for querer ir para lá, eles não vão dar conta, então realmente vai, né, ter essa preocupação de tentar manter esse controle, tá? Então, vão ser construídos muros ali para realmente evitar, né, as pessoas entrando aí com mais facilidade em relação ao doméstico para os Estados Unidos da América. Então, com uma crise, né, ocorrida na Europa e nos Estados Unidos em anos recentes, o crescimento econômico verificado no México, o país ele acaba também atraindo muitos imigrantes aí nos últimos anos. E o aumento do número de estrangeiros, né, residentes em território mexicano tem sido registrado, principalmente em cidades de Guadalajara, né, apontada ali como Vale do Silício do México. Mas muitos consultores estadunidenses aposentados, né, que trabalhavam ali no Vale do Silício, eles acabam indo, sendo convidados também para trabalhar aí na cidade de Guadalajara e também na de São Luís Potosí, tá? Para trabalhar também nessa situação em relação ao Vale do Silício mexicano, ok? E a economia do México, como é que ela acaba funcionando? Gente, é uma economia fortemente ligada aos Estados Unidos da América, em virtude também, principalmente, do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, NAFTA, que desde 1994 integra aí comercialmente a parte do Canadá, dos Estados Unidos e do México, e praticamente toda a exportação do país acaba sendo para os Estados Unidos da América, de onde provém cerca de 50% aí dessas importações também, tá? Tem aí essa situação que acaba ocorrendo por ter a ligação desses três países, tá? Porém, o México acaba sendo deixado de lado em relação aos Estados Unidos da América e ao Canadá. E em relação à economia do México, gente, como é que vai estar a agricultura mexicana? Gente, vai se concentrar principalmente na área do Planalto do México, tá? Outras características, né, com as temperaturas que vão ser mais amenas, as chuvas acabam sendo mais regulares e os solos férteis acabam ajudando nesse processo da agricultura mexicana. Predominam extensas propriedades conhecido como haciendas, né? Lá vai ser conhecido como as haciendas, grandes propriedades que acabam praticando a agricultura e a pecuária. Empregam, gente, ali grande quantidade de mão de obra, também a gente observa isso, e aos poucos que eles estão começando a industrializar, a mecanizar essa região. O destaque que a gente vai ver aí vai ser para o plantio de algodão, sisal, café, cana-de-açúcar, todos destinados para o mercado externo. Já para o mercado interno, vão ser produzidos principalmente o trigo, arroz, batata, soja e o milho, tá? Isso tudo na parte de cultivo. E já a pecuária, como é que vai estar caracterizado? Gente, a pecuária ela vai ser praticada na parte do centro-oeste do país, tá? E a principal criação vai ser o de gado bovino, ok? Agora, essas atividades, gente, que são feitas, realizadas, nós teremos os braceiros, né? Que realizam a chamada migração de transumância, né? É quando eles já acabam se deslocando para o país vizinho, aquele local ali, né? Durante a época de colheita, tá? Vai trabalhar ali naquele período, que é conhecido como essa migração de transumância, e quando acaba, né? Tendo cultivo, tendo a criação, eles voltam para o seu local de origem através desse término de trabalho. Isso na parte da agricultura e da pecuária do México. E o processo de industrialização, como é que está a industrialização mexicana? Nos últimos anos, gente, acelerou aí com a entrada da capital estrangeiro no país, que vai ser o dinheiro vindo de outros países. Isso acabou atraindo, né, sendo atraído, na verdade, pela mão de obra e também pelas matérias-primas baratas que é encontrada ali no México. Empresas transnacionais, sobretudo, gente, ali dos Estados Unidos, que está realmente do lado, né, fronteira, passaram a dominar aí o parque industrial mexicano, principalmente na área de fronteira, destacando principalmente aí nos setores têxtil, alimentício, automobilístico, petroquímico, siderúrgico e
metalúrgico. E isso, gente, vai fazer com que ocorra o desenvolvimento principalmente das empresas maquiladoras, né? Que são empresas que são lá dos Estados Unidos, porém a mão de obra, né? A parte também de matéria-prima é mais barata no México, então essas empresas acabam se instalando na fronteira ali do México, já no México, tem ali a produção e volta para os Estados Unidos, que são as empresas maquiladoras. Vamos ver um vídeo agora em que a gente vai estudar melhor aí sobre as maquiladoras. Com o objetivo de atrair capital estrangeiro e, com isso, ampliar o Parque Industrial Mexicano, na década de 1960 foi criada uma zona franca na região fronteiriça com os Estados Unidos. A implantação dessa área contou com o apoio de uma legislação especial garantindo menores impostos e facilidades para exportar a produção para os Estados Unidos, que também foi beneficiado com a baixa remuneração da mão de obra mexicana. Esse processo deu origem a um modelo de unidade fabril conhecido como indústria maquiladora. Essas indústrias recebem peças fabricadas nos Estados Unidos e finalizam a montagem do produto em solo mexicano. Atualmente, em virtude do aumento dos salários pagos aos trabalhadores na China e da alta dos custos do transporte no comércio global, o Parque Industrial Mexicano retomou espaço na competição internacional, uma vez que continua tendo, em geral, mão de obra e matérias-primas baratas. No entanto, o perfil das maquiladoras vem mudando, principalmente devido à instalação de empresas mais sofisticadas em Tijuana, como a de fabricação de aviões e outras, que requerem mão de obra especializada. Então, a gente observa esse desenvolvimento dessas empresas maquiladoras, tá? Mas não para aí não, essa parte da economia do México. Também vamos ter a relação aí com o extrativismo, a extração aí de recursos naturais, principalmente aí pegando a parte de mineração, com a extração da prata, chumbo, ferro, cobre, o gás natural junto com o petróleo. E dispõe aí de grandes reservas de petróleo, principalmente ali no Golfo do México. E vai ser um dos maiores produtores mundiais, né, de petróleo como principal produto de exportação. Tá? Então, a gente observa essas características que acabam ajudando também no desenvolvimento econômico do México, né? Principalmente o petróleo, né? O petróleo bruto mexicano, ele acaba sendo muito pesado e exige refino especial para obtenção ali de um subproduto, né? Subprodutos como a gasolina e o óleo diesel, e acaba elevando os custos. Então, a produção petrolífera mexicana, gente, que aí teve ali o ápice em 2004, com uma média aí de 3,4 milhões de barris diários, começou, gente, a cair, né, a partir de 2005, até chegar aí a cerca de 2,5 milhões de barris por dia em 2012, tá? Então, grande parte da produção é exportada para os Estados Unidos da América, ok? Então, a gente observa esse gráfico agora que mostra pra gente essa extração, né, do petróleo bruto mexicano no ano de 2013 a 2022. Vocês observam aí, 2012, o ápice que se tinha, chegando quase aí 2,600, né? E em 2023 teve realmente uma queda brusca. Então, desde 2014, com alterações aí na legislação, a exploração do petróleo, gente, no país, que acaba sendo monopolizada pela empresa estatal do Petróleos Mexicanos, que é a Pemex, né, desde 1938, ano que foi nacionalizada, passou a ser feita também por empresas privadas, tá? Então, as reformas implementadas visavam estimular a exploração do petróleo em águas mais profundas, lá do Golfo do México, e também impulsionar, gente, a extração de gás de xisto, fonte de energia que também vem ganhando muita importância e já transformou a realidade energética dos Estados Unidos da América, também chegando no México, tá? Que vai ser aí o maior produtor mundial desse gás, no caso aí, os Estados Unidos da América. Em 2017, gente, o México, ele apresentou novos processos de licitação para essas áreas produtoras de petróleo e também o gás natural, tá? E o processo de urbanização do México, como é que vai estar caracterizado, gente? Essa urbanização do México vai ser similar à do Brasil, né? Com o processo de industrialização tardia que acabou intensificando durante o período do pós-guerra. E isso acabou influenciando o quê? Nos fluxos migratórios no México, que ocorreram aí muitos fluxos migratórios de população principalmente camponesa, com o objetivo de quê? Buscar novas oportunidades de trabalho e melhores condições de vida. Esse processo, gente, de industrialização e modernização do campo aumentou o quê?
o êxodo rural, né? Então a gente observa aí que, né, essa parte do México, né, analisando esses fluxos migratórios que acabam ocorrendo, ok? E o sistema produtivo rural do México, né? A gente vai estudar, gente, sobre essas transformações técnicas que acabaram ocorrendo com a utilização intensiva de maquinários e com a busca de ampliar a produtividade no setor agropecuário, que acabou provocando o quê? A liberação da mão de obra, né, do campo ali, que levaram aí um novo ritmo com essa expansão urbana, tá? Esse processo de urbanização no México, gente, as principais cidades no México que vai ocorrer isso vai ser da porção central do território até próximo aí à capital do país. Na década de 1960 tinha o quê? A zona rural, que abrigava 92% da população, olha só. E atualmente, como é que está? 100 milhões de mexicanos vivem em cidades, gente. Isso representa aí cerca de 83% da população total. Então, a gente observa aí, né, todo esse processo que acaba sendo transformado no decorrer dos anos no México, essas transformações, tanto na parte econômica, que acaba chegando a essa parte aí da urbanização, né, saindo ali do campo e indo para a cidade, né, assim como no território brasileiro, tá certo, gente? Então, aí a gente finaliza esse momento na nossa aula sobre o México.